A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu quero convidar você para nós meditarmos na palavra de Deus nesta manhã. Eu quero ler um texto sagrado da Bíblia que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 4 e o verso 4, que disse assim: Ele, porém, respondendo, disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus queridos irmãos, um dos textos mais tristes em toda a Bíblia é o de João 6,49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Ali comiam eles o alimento dos anjos, testemunhando admiráveis milagres e maravilhosos livramentos, jornadeando sob a direção do próprio Jesus Cristo. E, todavia, completamente insensíveis à significação de tudo isso. Poderiam haver sido inspirados e preparados e fortalecidos para fazerem uma grande obra para Deus. E não obstante tudo, foi tão incapaz no que lhes diz respeito, porque se achavam inteiramente concentrados só no pão. Diz-nos Davi que eles deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele lhes satisfez o desejo, mas fez definhar as suas almas. Salmo 106, verso 14 e 15. Definharam de alma. Definhamento de alma segue-se sempre a concentração no pão unicamente. A fartura de pão e a abundância de ociosidade ajudaram a iniquidade de Sodoma. Compare Ezequiel 16:49. Demasia de pão anda ainda sempre de mãos dadas com a enfermidade. E muitas vezes, quando o pão é escasso, homens e mulheres podem pensar com mais clareza e ter melhor saúde. É muitas das vezes no leito da enfermidade que aprendemos que o pão não é suficiente. Reconhecemos então o valor de uma palavra, daquele que é a fonte de nossa vida. Querido leitor, é unicamente pelo poder mantenedor de Deus que nós vivemos. Mesmo a energia e resistência derivadas de um pedaço de pão dele vem. Nele vivemos e nos movemos e existimos. O mesmo poder criador que há na comida que comemos é o poder que nos restaura a saúde e a força quando estamos doentes. Esse mesmo poder se encontra em sua palavra. Ao partilharmos dela, crescemos em força espiritual. É possível, no entanto, que leiamos a palavra de Deus e pouco tiremos dela, devido ao espírito em que a lemos. Não vamos, como nossos pais no deserto, comer o maná vindo do céu, sem nele sentir a importância, mas como Jeremias outrora exclamaremos: achando-se as tuas palavras, logo as comi. Jeremias capítulo 15 e o verso 16. Meus amados irmãos, aqui nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá mais ênfase à sua palavra do que o próprio alimento que nós nos alimentamos. A palavra de Deus, Jesus Cristo disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui nós vemos que a palavra de Deus, ela é mais sustentável do que o pão cotidiano que nós comemos todos os dias. Pois a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela é pura. A palavra de Deus é toda poderosa. A palavra de Deus, ela cura.
A palavra de Deus alegra, a palavra de Deus restaura. A palavra de Deus, ela traz a alegria ao coração do homem. A palavra de Deus, ela traz prazer à nossa alma. A palavra de Deus, ela nos guia pelos melhores caminhos que nós devemos seguir. A palavra de Deus, ela satisfaz todo o desejo do nosso coração. A palavra de Deus nos dá força espiritual, nos dá força material para que nós possamos superar as lutas, os problemas e as dificuldades que vier contra nós. Nós vemos que no contexto sagrado, Jesus Cristo estava em jejum e oração lá no deserto. E o diabo apareceu para o Senhor Jesus para tentá-lo. E Satanás sabia que Jesus estava com fome, porque já havia 40 dias e 40 noites sem comer nada, somente ali no deserto orando. O diabo sabia que Jesus necessitaria, o corpo de Jesus necessitaria do pão cotidiano, do pão material. Então ele tentou Jesus Cristo naquilo que havia maior necessidade na vida do Senhor Jesus. Então o diabo foi lá e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí veio a resposta do Senhor Jesus dizendo: não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, ela alimenta a nossa alma. A palavra que sai da boca de Deus revigora todas as nossas forças. A palavra do Senhor nosso Deus, ela traz, meus amados irmãos, sabedoria e conhecimento para a nossa alma, para o nosso coração, para que nós possamos estar sempre prontos para vencer e para ser vitoriosos em Cristo Jesus. A palavra de Deus é toda poderosa porque ela cura. A palavra de Deus, ela cura as enfermidades do corpo. Certa ocasião, o apóstolo São Pedro, chegando na cidade de Lida e perto de Sarona, a Bíblia diz que quando Pedro vai passando, ele olha para uma casa e vê um homem deitado, paralítico e doente numa cama. Pedro abre a sua boca e ele disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E imediatamente Enéas se levanta e glorifica o nome de Jesus. Ele foi curado na hora, pelo poder da palavra de Deus. Queridos irmãos, senhoras e senhores, quando aquele chefe da sinagoga chegou até o Senhor Jesus falando que o seu servo estava doente, quando Jesus Cristo disse: vamos até lá, ele disse: não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu teto, mas apenas diga uma palavra e o meu servo sarará. Veja, meus queridos irmãos, e o Senhor Jesus Cristo disse: vá conforme o desejo do teu coração. E quando aquele homem chegou lá, o seu servo estava curado para a glória do nome do Deus que criou os céus e a terra. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela cura as enfermidades do nosso corpo. A palavra de Deus, ela cura, ela traz suficiência para todas as nossas necessidades. No Salmo 103, a palavra de Deus diz, no Salmo 103 e o verso 4, se não me falha a memória, a Bíblia diz: é Ele quem cura todas as tuas enfermidades e quem sara é Ele que perdoa todos os teus pecados e que sara todas as suas enfermidades. A palavra de Deus, meus queridos irmãos, é o próprio Jesus Cristo. Jesus é a palavra de Deus. É por isso que a palavra, ela tem um poder muito grande. É por isso que a palavra de Deus, ela sustenta
não somente a nossa alma, mas também sustenta o nosso corpo. A palavra do Senhor Jesus é muito poderosa. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo disse aqui: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, se todos nós reconhecesse o grande valor que a palavra de Deus tem, nós todos os dias nos alimentaríamos da palavra do Senhor, independentemente do momento que nós estivéssemos passando. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 22, narra uma situação muito difícil do salmista. O salmista atravessando um dos piores momentos da sua vida. Ele clama ao Senhor nosso Deus. Ele busca a presença de Deus diante do sofrimento, assim como também no Salmo 42. Ele estava num momento difícil, passando por uma situação difícil, até ele chega e pergunta à sua alma: por que você está abatida, ó minha alma, e por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Quando nós estamos passando por um momento de tristeza, quando nós passamos por um momento de aflição, o nosso consolo, a nossa vitória está na palavra de Deus. Pois no Salmo 91, o salmista disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vejam, meus amados irmãos, que independente da situação em que nós estamos passando, se nós estamos habitados no esconderijo do Senhor, as dificuldades, os problemas, as dores, as lutas, as decepções não são nada diante da presença de Deus. Pois mesmo passando por luta, mesmo passando por dificuldade, mas o texto sagrado disse que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vejam, meus amados irmãos, que os problemas nossos para Deus não é nada. O seu problema para Deus não é nada. O que importa é que você acredite na palavra. O que importa é que você se alimente da palavra. O mais importante é que você leia a palavra, você medite na palavra, pois quando nós fazemos isso, os sofrimentos, as nossas dores e problemas são todas entregues na mão do Senhor. E quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, Ele nos ordena a descansar. Por quê? Porque todo o trabalho é do Senhor e o nosso trabalho é apenas descansar nos seus braços para a glória do seu nome. No Salmo 37 e o versículo 5, o salmista disse: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Veja como a palavra de Deus nos dá respaldo para nós descansarmos no Senhor e esperar apenas no que Deus vai fazer para a glória do seu santo nome. A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus, meus queridos irmãos, ela é mais preciosa do que o ouro e do que a prata. A palavra de Deus, ela nos alimenta mais do que o nosso próprio pão cotidiano. Porque você pode até me perguntar, e eu vou lhe dizer, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é vida, e a palavra de Deus é a suficiência
da nossa alma. Que nesta manhã você possa entender que a palavra de Deus, ela pode mudar a história da sua vida, independente da sua situação. Eu não sei se você está passando por um momento de tristeza. Eu não sei se você está enfrentando um problema na tua saúde. Eu não sei se você está enfrentando um problema na tua área familiar. Eu não sei se você está enfrentando uma crise econômica. Eu não sei o que está se passando na tua vida, mas eu sei que o Senhor Jesus Cristo, Ele pode mudar a história da sua vida. Então, nesta manhã, basta você confiar. Confia no Senhor, como disse o salmista no Salmo 37, no texto sagrado que eu já li hoje. Ele disse no Salmo 37 e o versículo 5, ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ou seja, entregue seus problemas nas mãos de Jesus. Entregue os seus problemas nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Confie nele, acredite nele e descanse, pois ele vai agir em prol da tua vida para a glória do teu nome, independente da situação que você está vivendo hoje, independente da situação que você está passando. Jesus Cristo, Ele é a suficiência da tua vida e Ele pode mudar a história da tua vida ainda hoje para a glória do seu nome. É só você acreditar na sua palavra, é só você acreditar que a palavra de Deus é toda poderosa e o que eu estou proferindo aqui é toda a verdade, é a verdade absoluta do Senhor Jesus Cristo para os nossos corações. A Bíblia Sagrada disse, o salmista passou por um momento difícil na sua vida, um problema muito grande, mas ele disse: esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Clame, glorifique a Deus, busque a presença de Deus, pois o Senhor está atento a ouvir a tua oração e mudar a situação. O salmista, ele estava passando por um momento difícil, mas a Bíblia diz que ele esperou com paciência no Senhor. Esperou com paciência no Senhor e o Senhor ouviu o seu clamor. Se você olhar direitinho no texto, no contexto sagrado, o salmista disse: ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muito verão, temerão e confiarão no Senhor. Veja que ele estava passando por um momento tão difícil, que esse momento difícil ele relata como se fosse um poço de perdição e um atoleiro de lama. A situação não era fácil, mas o salmista, confiando no Senhor, ele clamou a Deus e Deus lhe deu vitória. Que nessa manhã você possa alcançar o favor do Senhor, acreditando na sua palavra, acreditando no poder da palavra de Deus e tendo a certeza de que o Senhor Jesus Cristo pode hoje mudar a tua história para a glória do seu santo e glorioso nome. Que você possa guardar essa palavra no teu coração e colocar em prática, para que você possa ser vitorioso em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa manhã para a glória de Deus. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que a tua palavra é toda poderosa, que a tua palavra pode proporcionar para nós tudo aquilo que nós precisamos. E eu te peço, Pai, que o Senhor visite essa pessoa que está me ouvindo agora, independente da situação que ela está passando, independente da situação que ele está vivendo, Pai. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema qualquer que ele esteja enfrentando, mas ele acredita, nós acreditamos que o Senhor pode mudar a história de cada ser humano em nome de Jesus. Visita essas pessoas, Pai, cura as suas enfermidades.
Pai, opera o milagre para a glória do teu nome, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você possa compartilhar essa mensagem, se inscrever no nosso canal e deixar aquele joinha em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha um bom dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.